Boa noite a todos. Quero cumprimentar os demais vereadores, vereadora Maíra, o secretário da Saúde, Giovanni, aqui, secretário de Cultura, Anselmo, meu pai que está aí presente, minha filha, os funcionários dessa casa e os que nos acompanham via internet. Solicito ao vereador Osni Stelzner para que proceda a leitura de um breve trecho bíblico. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Tratando-se de sessão ordinária, passamos à ordem do dia. Solicito a primeira secretária para efetuar a leitura da ata da sessão ordinária do dia 27/4/2021, às 19 horas. Ata da 12ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, realizada na data de 27 de abril de 2021. Aos 27 dias do mês de abril do ano de 2021, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, situada na rua Augusto Kichler, 1286, ausente o vereador Marcos Antônio Coge, por motivos de saúde, mediante apresentação de atestado médico. Presidindo os trabalhos a primeira secretária Maíra Misva e secretariando os trabalhos o segundo secretário Wilson Stelzner. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, a primeira secretária deu por aberto os trabalhos. Cumprimentou todos os presentes e, em seguida, convidou todos os presentes na Casa de Leis para fazer a oração do Pai Nosso. Deu continuidade aos trabalhos a primeira secretária, solicitando assim o segundo secretário Wilson Stelzner para que promovesse a leitura da ata da 11ª sessão ordinária, realizada na data de 20 de abril de 2021, às 19 horas. Promovida a leitura, a primeira secretária colocou em discussão e votação a ata acima citada, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade entre os presentes. Continuando, a primeira secretária solicitou o segundo secretário para efetuar a leitura do ofício número 93/2021 do Poder Executivo Municipal. Em seguida, solicitou ao segundo secretário para efetuar a leitura do projeto de lei número 27/2021, do Poder Executivo Municipal. Solicitou novamente o segundo secretário para a leitura das indicações feitas pelo senhor vereador Dinei Verdinaski. Na sequência, a primeira secretária destacou que não havia inscritos no pequeno expediente e nem no grande expediente. Sendo assim, e nada mais havendo a ser discutido e nem matérias a serem lidas, a primeira secretária convocou a todos os vereadores para estarem presentes na sessão ordinária, a ser realizada na data de 4 de maio de 2021, às 19 horas, no mesmo local. Nada mais havendo a se tratar, a primeira secretária solicitou o registro da presença dos vereadores Valdecir Kraus, Maíra Misva, Dinei Verdinaski, Mauro Falkevski, Rafael Alberti, Wilson Stelzner, Jefferson Dreyer e Osni Carlos Stelzner. Eu, Wilson Stelzner, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que lida e se achada de conforme será por mim e pelos demais vereadores assinada. Sala de sessões, em 27 de abril de 2021. Solicito a manifestação do plenário com relação à ata do dia 27/4/2021. Declaro aprovada a ata. Solicito ao vereador Wilson Stelzner para efetuar a leitura do projeto de lei 28/2021 do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei de número 028/2021, de 29 de abril de 2021. Dispõe sobre o plano plurianual do município para o quadriênio 2022 a 2025 e dá outras providências. Adelmo Alberti, prefeito municipal de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, com o suporte no artigo 48 da Lei Orgânica do Município, encaminha a apreciação dessa Igreja Casa
Legislativa o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei institui o Plano Plurianual PPA para o quadriênio 2022 a 2025, em cumprimento ao disposto no artigo 1º do artigo 165 da Constituição Federal e ao disposto do inciso 1º do artigo 109 da Lei Orgânica do Município de Bela Vista do Touro. Constitui o anexo a esta lei o modelo do orçamento da Receita para o quadrigênio 2022-2025, modelo da planilha de despesas por programa e ações, demonstrando as metas fiscais e físicas por ações, demonstrativo da consolidação das despesas por programas, compatibilizações das fontes e das destinações de recursos, demonstrativo das metas fiscais e físicas por ações. Artigo 2º. O Plano Plurianual da Administração Pública do Município de Bela Vista do Todo, referente ao período 2022 a 2025, será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e da Lei Orçamentária Anual, LOA, para cada qual dos exercícios. Parágrafo único. Os valores orçados nesta lei abrangem a totalidade dos orçamentos do município. Artigo 3º. A estimativa da receita e as fixações das despesas para o quadriênio 2022-2025 estão expressas em valores correntes, considerado a especialidade de crescimento das receitas e das metas de inflação estabelecida pela União. Artigo 4º. As planilhas de despesas que compõem o plano plurianual estão estruturadas em programas, objetivos, justificativa, diretrizes, ações, produtos, unidades de medidas, metas, valores de fontes de recursos. Parágrafo único. Para fins desta lei, considera-se programa um instrumento de organizações da ação governamental visando e concretizando os objetivos pretendidos. Justificativa. A identificação da realidade existente de forma a permitir a identificação e a caracterização e a mensuração dos problemas e necessidades. Diretrizes. Conjunto de critérios de ações e decisões que devem disciplinar e orientar a atuação governamental. Objetivos. Os resultados que se pretende alcançar com a realizações das ações governamentais. Ações. O conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vista à execução do programa. Produto. Os bens e serviços produzidos em cada ação governamental nas execuções do programa. Metas e os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar. Artigo 5º. A inclusão e exclusão ou alteração de programas e ações constantes desta lei serão propostas pelo Poder Executivo, através de projeto de lei específico. Artigo 6º. O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas a fim de compatibilizar as despesas orçadas com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar e permanente equilíbrio das contas públicas. Artigo 7º.
As prioridades da administração municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas do anexo desta lei. Artigo 8º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse o exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem a lei que autorize sua inclusão. Artigo 9º. Lei entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Bela Vista do Todo, Santa Catarina, 29 de abril de 2021. Adelmo Alberti, prefeito municipal. Mensagem encaminhamento de plano plurianual 2022 a 2025. O plano plurianual 2022-2025, PPA, do município de Bela Vista do Todo, visa atender o disposto no artigo 1º do artigo 65 da Carta Magna de 1988. Esse plano observa o município da unidade orçamentária, estabelece os programas, as diretrizes, os objetivos e as metas de administrações públicas municipal para a totalidade das despesas do município. Nessa esteira, o plano plurianual é um instrumento de médio prazo elaborado de forma estratégica pelo Poder Executivo que se destina a orientar e ordenar as ações governamentais no atingimento dos objetivos fixados para um período de 4 anos, ou seja, neste caso, para os anos de 2022, 2023, 2024 e 2025. Nesse instrumento serão detalhados os programas estratégicos em ações devidamente identificadas que serão desdobradas para as confecções das leis de diretrizes orçamentárias e das leis orçamentárias anuais dentro das vigências desse plano. Esse plano também visa atender aos fundamentos e os objetivos fundamentais preconizados na Constituição Federal e na Constituição Estadual e na Lei Orgânica do Município. Ainda contempla os avanços e as mudanças que o governo propõe para a sociedade belavistense, objetivando promover o desenvolvimento da cidade com inovação, sustentabilidade e foco no bem-estar do cidadão, do modo a garantir que a qualidade de vida para todos. O plano retrata ainda o compromisso do governo, assumindo com a sociedade à medida que enfatiza o modelo da gestão como instrumento de modernização da máquina pública, buscando eficiências para prestar mais e melhores serviços à comunidade. Relativamente à tônica desta gestão, foram promovidas audiências públicas, objetivando não só atender ao parágrafo único do artigo 48 da LC 101 de 2000, mas principalmente ouvir os anseios das comunidades urbanas e rurais, oportunizando aos munícipes interagir com a administração pública, mostrando o que querem para o município nesses próximos 4 anos. Destaca-se a vontade popular expressa nas audiências públicas de forma participativa, exprimindo suas vontades e seus desejos, objetivando constituir uma Bela Vista do Todo ainda melhor de se viver. Nessas audiências foram tratadas de vários temas, enfatizando principalmente aqueles das áreas de saúde, de educação, do esporte, do lazer, da cultura, de obras, de infraestrutura, da agricultura,
do meio ambiente e ações sociais, etc. Ouvindo a população, fica evidenciado que existem muitos desejos e muitos a ser feito ainda. Porém, fica evidente que os recursos hoje disponíveis à esfera municipal são insuficientes para o atendimento de todos os anseios da comunidade. Nesse contexto, urge a necessidade de uma ação coletiva do município e da sociedade civil, tocante a um novo pacto federativo. Este, entendo, é imprescindível, uma vez que para o município administrar este rol de serviços públicos que estão sob sua responsabilidade, é necessário um maior volume de recursos financeiros. Outros fatores que devem ser lavados e considerados a forma constituinte por todos os governantes e todos os cidadãos são os impactos causados pela crise mundial que vivemos no momento, com o desaquecimento da economia e a redução do crescimento das receitas públicas. Há necessidade de grandes esforços e tocantes ao uso eficaz desses recursos, combatendo o desperdício e sonegação de imposto, a depredação do patrimônio público e etc. Fica evidenciado, portanto, que o plano plurianual consolida-se como um norte para a administração pública, promover as ações necessárias, pretendendo melhorar a qualidade de vida da população belavistense, atendendo os ditames legais estabelecidos na Constituição Federal de 1988, na Constituição Estadual de 1989 e na Lei 4.320 de 1964, na Lei Complementar 101 de 2000 e na Lei Orgânica Municipal e nas legislações e normas corretas atendendo ao disposto na Lei Orgânica Municipal. Encaminha o projeto de lei do Plano Plurianual 2022-2025, ressaltando que o mesmo é de extrema relevância para o crescimento e desenvolvimento do município de Bela Vista do Toldo como um todo, exteriorizando a vontade popular exarada nas audiências públicas. Pela certeza da habitual atenção, antecipo o agradecimento. Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, 29 de abril de 2021. Adelmo Alberti, Prefeito Municipal. Solicita a primeira secretária para efetuar a leitura do projeto de lei 29/2021 do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 29/2021, de 29 de abril de 2021. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Bela Vista do Toldo de 2022 e da outras providências. Adelmo Alberti, Prefeito Municipal de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, com suporte no artigo 48 da Lei Orgânica do município, encaminha a apreciação dessa Igreja à Casa Legislativa o seguinte: projeto de lei. Artigo 1º. O orçamento do município de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, para o exercício de 2022, será elaborado e executado de acordo com as diretrizes estabelecidas nesta lei, compreendendo das prioridades da administração municipal, das metas fiscais, das estruturas e organização dos orçamentos, das diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do município, incluindo suas alterações, das disposições sobre dívida pública municipal, das disposições sobre despesas do município com o pessoal e encargos sociais,
das disposições sobre alterações na legislação tributária do município, das disposições gerais, das prioridades e metas da administração. Artigo 2º. As prioridades e metas da administração municipal para o exercício financeiro de 2022 estão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2022 a 2025, compatíveis com os projetos e normas estabelecidas nestas leis. Inciso 1º. Os recursos estabelecidos na Lei Orçamentária de 2022 serão destinados preferencialmente para as prioridades e metas estabelecidas no Plano Plurianual de 2022 a 2025, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas. Inciso 2º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2022, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas nestas leis, a fim de compatibilizar as despesas orçadas à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas. Inciso 3º. A elaboração e aprovação do projeto de lei orçamentária de 2022 e a execução da respectiva lei deverão ser compatíveis com as metas fiscais, conforme demonstrando no anexo de metas fiscais constante nesta lei. 2º. Das metas físicas. Artigo 3º. As prioridades e metas da administração municipal para o exercício financeiro de 2022 são aquelas definidas através do anexo de metas fiscais e de riscos fiscais, de que trata o artigo 4º, incisos 1º, 2º e 3º da Lei Complementar 101 de 2000, que integram a Lei de Diretrizes Orçamentárias assim estabelecidas. 1. Tabela 1, demonstrativo 1, metas anuais. Tabela 2, demonstrativo 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Tabela 3, demonstrativo 3, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Tabela 4, demonstrativo 4, evolução do patrimônio líquido. Tabela 5, demonstrativo 5, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Anexo 1, metodologia e memória de cálculo das metas anuais para as receitas. Anexo 1A, metodologia e memória de cálculos para as principais fontes de recursos das receitas. Anexo 2, metodologia e memória de cálculo das metas anuais para as despesas. Metodologia e memória para o cálculo das metas anuais para o resultado primário e nominal. Anexo 4, demonstrativo 4, demonstrativo da receita corrente líquida. Tabela 6, demonstrativo dos riscos fiscais e providenciais. Artigo 4º. As prioridades e metas da administração pública para o exercício de 2022 terão precedência na alocação dos recursos da Lei Orçamentária de 2021 e na sua execução. Da estrutura e da organização dos orçamentos. Artigo 5º. O orçamento para o exercício financeiro de 2022 abrangerá os poderes legislativo e executivo, seus fundos, fundações e autarquias e serão elaborados levando-se em conta a estruturação organizacional da Prefeitura. Parágrafo único. As eventuais alterações e modificações das estruturas administrativas direta e indireta, realizadas até a aprovação do orçamento, serão consideradas quando da elaboração deste. Artigo 6º. Para efeito desta lei, entende-se por programa, o instrumento de organização de ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos. Ação, um instrumento de programa para alcançar o objetivo de um programa denominado por projeto, atividade ou operação especial. Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente,
das quais resulta um produto necessário à manutenção de atuação governamental. Projeto: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da atuação governamental. Operação especial: as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sobre a forma de bens e serviços. Unidade orçamentária: o menor nível de classificação institucional agrupada a órgãos orçamentários, entendidos esses como o maior nível de classificação institucional. Receita ordinária: aquelas previstas para ingressarem na Caixa Unidade Gestora de forma regular, seja pela competência de tributar e arrecadar, seja por determinar constitucional ou partilhamento dos tributos de competência de outras esferas do governo. Execução física: a autorização para que o contratado realize a obra, forneça o bem ou preste o serviço. Execução orçamentária: o empenho e a liquidação das despesas, inclusive sua inscrição em restos a pagar. Execução financeira: pagamento das despesas, inclusive dos restos a pagar já inscritos. Inciso 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos sob a forma de atividade, projetos e operações específicas, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis para a realização da ação. Inciso 2º. Cada atividade de projeto e operação especial identificará a função e a subfunção, as quais se vinculam na forma de anexo que integram a Portaria número 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão. Artigo 7º. A Lei Orçamentária para 2022 evidenciará a receita de cada uma das unidades gestoras, em níveis gerencialmente importantes, especificando o orçamento e receita da unidade gestora central, aquelas vinculadas a fundos, fundações e autarquias, identificando cada rúbrica como código de destinação de recursos e a despesa de cada unidade gestora, por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operação específica, e quando a sua natureza por categoria econômica, grupo de natureza de despesas, modalidade de aplicação, sendo também